você, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com toda a tua casa. Que a graça do Senhor Jesus esteja sendo nesse momento derramada sobre a tua vida. Chegando aí o final do ano, né? Mês de celebrações, mês onde nós agradecemos a Deus, Natal, Ano Novo. Muitos fazem aniversário de casamento, não é isso? Então que Deus abençoe você nesse mês de alegria, nesse mês de celebrações. Nós temos muitos motivos para celebrarmos nesse mês. A Nova Jerusalém tem celebrado semanalmente, todos os dias ao Senhor, por tudo que Ele tem nos dado, por esse ano que Ele nos proporcionou de livramentos, ano onde o Senhor guardou as nossas vidas, nos protegeu de tudo que é ruim, de tudo que é mal, e nós louvamos o nome dEle por isso. Nos compadecemos e sentimos muito pela vida daqueles que se foram, pelos familiares que sofrem até o momento. Claro que você que está nos assistindo, com certeza, você deve conhecer alguém ou você mesmo é um desses familiares que perdeu entes queridos ou que sofre por ter entes queridos sofrendo com essa Covid-19, essa doença tão terrível. Mas mesmo assim, é mês de nós celebrarmos ao Senhor, pois estamos vivos, estamos aqui, tá certo? Então, nessa semana e na outra semana, nós estaremos exibindo nesse programa os melhores momentos do aniversário da Igreja Nova Jerusalém. 16 anos da Nova Jerusalém. Então, nós gostaríamos que você acompanhasse esses 2 últimos episódios do Semeando de 2020. Nesse momento, você vai ficar aí com imagens do aniversário da Igreja, agora no último dia 13. Que Deus abençoe você através desta palavra. No final, a gente estará junto aqui, se Deus quiser, celebrando a Ele, orando pela sua vida. Lucas capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre uma pesca que não foi muito bem, mas que se tornou uma boa pesca no final de tudo. Uma pesca que não foi bem no início. No começo a pesca foi ruim, não foi legal. Mas no final da pesca, no final dos acontecimentos, a pesca aconteceu e os peixes vieram. Eu quero falar sobre isso nesta noite. E o texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali, perto, ali, pelos pescadores, que estava lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Simão fez isso. E Jesus então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E todos lançaram as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão:
Não tenha medo, filho. De agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Amém, meus queridos? Podem sentar? Em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto em que narra a história de um homem. Narra a história de um homem. Mas antes de falar do texto, eu queria te convidar para ir ao verso 4, porque tem algumas coisas, antes mesmo de chegar ao acontecimento do verso 5, aconteceu algumas coisas antes. Antes aconteceu algo. E o que aconteceu antes? Se você olhar o Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 31 e 37, a gente vai observar que entre esses acontecimentos, até chegar o último versículo do capítulo, Jesus fez algumas coisas. E essas coisas ele fez. Ele expulsou demônios em Cafarnaum. Segunda coisa, ele curou a sogra de Pedro. E a terceira coisa, ele ainda, ao pôr do sol, todos que tinham enfermidade de várias doenças, que estavam enfermos de várias doenças, ele também os curou. Está lá no verso de número 40 a 41, a partir da parte A do verso. Então, ele curou todas essas pessoas, ele fez milagre, até chegar ao encontro que de fato ele teve com Simão. E esse encontro foi um encontro que mudou a vida de Simão. Mas eu quero destacar duas palavras importantes nesse texto, que eu resumi para trazer para os irmãos, que é a seguinte: observe que Simão, isso está no verso de número, e aí eu convido vocês que quando ele diz, no verso 5, ele diz o quê? Mestre, nos esforçamos. Ele está aqui num sentimento de fracasso. O sentimento de Simão aqui é de um homem que está fracassado da pesca, porque foi ruim. Mas só que tem outra palavra aqui que ele vai destacar, o texto vai destacar, que ele diz que por causa de sua palavra. É essas duas palavras que eu quero destacar e pedir para você, coloque em sua mente, porque essas duas palavras são as palavras importantes nesse texto. Porque a pesca estava ruim, mas uma palavra o animou, uma palavra o levantou, uma palavra o fez ter coragem para lançar a rede e ter uma boa pesca. Então, uma palavra, e eu quero que você grave essas duas palavras, porque ele estava decepcionado porque a pesca estava ruim, mas ele recebeu uma palavra que o motivou para pescar. Mas eu quero, neste momento, convidar você para o texto, porque eu quero falar sobre a pesca que não deu certo, mas que se tornou uma boa pesca por uma palavra. A pesca que não foi boa, mas se tornou uma boa pesca com uma palavra. Só foi uma palavra de Jesus. Só uma palavra, mais nada. E eu quero te convidar a ir para o texto, porque o texto ele vai narrar o que de fato está acontecendo ali naquele momento. E eu quero te convidar para ir para o verso de número 2 e número 3, porque aqui, se você observar, Jesus está sendo oprimido pela multidão, e ele, quando olha ao lago, ele encontrou dois barcos. E entre esses dois barcos, tinha um que era de Simão. E quando ele foi ao encontro desse barco, observe, meus queridos, a ousadia de Jesus. Jesus não pediu autorização para subir no barco. Jesus aqui não pediu autorização para subir no barco. E Jesus fala com Simão, ó, agora eu vou subir. Jesus sobe e ainda pede, ó, eu vou pedir para que você afaste um pouco o barco. Olha que ousadia. Eu vou pedir para que você afaste um pouco o barco, porque eu preciso falar para a multidão. Que ousadia. Jesus não pede autorização para entrar no barco, ainda pede para o dono do barco afastar o barco.
Simão automaticamente fez. Não questionou, o texto não fala que ele reclamou ou falou alguma coisa. Não, o texto não diz isso. Mas o texto vai falar que Simão está lavando as redes. O texto vai dizer que ele está aqui lavando as redes que ele tinha trabalhado a noite toda, e com certeza as redes estavam de fato sujas, porque ele deve ter pescado lá uma bota lá jogada lá pelo mar, um saco que o povo que vai na praia joga, alguma coisa que atrapalhou a pesca daquele dia. E ele lavando as redes. E a primeira coisa que eu pude observar nesse texto é que o encontro de Jesus com as nossas vidas acontece na rotina do nosso dia a dia. Acontece na rotina dos nossos dias a dias. Vocês tiveram um encontro com Jesus, com certeza, na rotina do seu dia a dia. No dia a dia da sua vida, você teve a oportunidade de conhecer alguém que falou de Jesus para você. Porque eu fui assim. Eu conheci Jesus na rotina da minha vida. Como foi a rotina? Indo à escola. E na escola eu conheci um amigo. E esse amigo me convidou a ir à igreja. E nesse convidar à igreja eu fui tocado por Jesus e aceitei a ele. Foi na rotina. Na rotina do dia a dia Jesus me encontrou. E foi nessa rotina do dia a dia, do trabalho, da função que Simão tinha todos os dias, quando terminar a pesca, lavar as redes. Ele poderia ter deixado a rede lá para lavar em outro momento, porque a pesca não foi boa, ele não pescou grande quantidade de peixe, ele não tinha peixe nenhum para levar para casa, ele poderia deixar lá e ir curtir com os amigos ou fazer qualquer outra atividade. Mas ele não fez. Ele ficou lavando as suas redes. E nesse lavar das redes, ele se encontrou com o mestre. E nesse encontro com o mestre, ele estava ouvindo uma palavra lá naquele momento, porque quando Jesus pede para que ele afaste o barco, Jesus vai ensinar a multidão e Simão está ouvindo. O mais interessante desse texto é que Simão está ouvindo. O que de fato Simão está ouvindo, eu não posso lhe dizer porque o texto não narra, não diz. Mas Simão está ouvindo uma palavra de Deus. Ele está ouvindo um sermão que trouxe ao seu coração de ânimo e disposição para que ele entenda que com Jesus é melhor. Com Jesus na estrada e com Jesus no barco, a vida se torna melhor. Ele ouviu a mensagem que criou nele esperança e certeza de uma vida que ele poderia ter com Jesus. E ele, ouvindo Jesus ensinar a multidão, a palavra que ele ouviu foi palavra de ânimo. Por que palavra de ânimo, pastor? Porque quando Jesus manda ele lançar a rede, o que é que ele diz? Por causa da sua palavra. Você curtiu um pouco da mensagem aí do culto matutino, né, no dia 13, com o pastor Márcio, lá da PIB de Biritinga. Nós louvamos a Deus pela vida do Márcio e queremos abençoar a sua vida nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por esse dia 13 tão importante para a Nova Jerusalém, pela comemoração dos seus 16 anos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio, pela vida de todos que participaram dessa festividade. Nós te adoramos, te agradecemos e agora te pedimos por essas pessoas que nos assistem, por cada um que nesse momento ora comigo. Deus, abençoe a família, abençoe a vida, que a tua palavra continue encontrando espaço em seus corações e que jamais a gente venha desistir de semear a santa palavra do Senhor nos corações daqueles que precisam. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo ano de 2020, um ano muito difícil, Deus, mas um ano onde nós podemos ver diariamente a tua mão nos livrando e suprindo as nossas necessidades. Obrigado por tudo, nós oramos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem tem mais Semeando e mais melhores momentos
do aniversário dos 16 anos da Nova Jerusalém. Deus te abençoe e vamos semear a palavra de Deus.